Olá e bem-vindo a Beyond, mais uma edição para falarmos de empreendedorismo, para falarmos sobre startups, mas também sobre investimento. E é nesse tema em concreto que hoje vamos centrar atenções com um convidado que nos vai falar um pouco sobre esta área em concreto, mas também sobre os desafios do investimento. Tiago Vaz Serra, bem-vindo, é um prazer tê-lo connosco. Obrigado, Marco. Para falarmos precisamente desta vertente que às vezes passa despercebida, mas que é fundamental, a questão do investimento. O Tiago é CEO da VSM Capital, é também Business Angel e um empreendedor de raiz. Como é que começou a despertar para esta vertente dos negócios? Ok. Para já, antes de mais, obrigado pela participação nesta iniciativa tão interessante. Cada pessoa tem a sua história, não é? E o meu perfil, desde antes, inclusivamente da universidade, era um perfil muito virado para números e para a vertente, digamos, empresarial, mas numa lógica de investimento. Portanto, quando nós pensamos numa empresa, por cima de uma empresa está uma estrutura de investimento que é colocada na própria empresa e que depois tem os seus gestores que executam o investimento propriamente dito. Portanto, eu fiz o curso de gestão de empresas, depois fiz um percurso inicialmente ligado ao mundo financeiro na alocação de patrimónios de pessoas e de instituições que têm patrimónios para investir, mas fora deste mundo das startups. Portanto, eu estive no mundo do investimento em mercados financeiros, essencialmente, e também num mundo de intermediação de negócios. E depois cheguei à conclusão que o meu perfil era mais estar do lado do executante do projeto e não tanto da parte do financiamento, apesar de ter aprendido muito na componente financeira. E então acabei por fazer uma carreira profissional em que a primeira metade foi nesta lógica do investimento mais institucional e depois numa segunda fase, que é o que eu tenho vindo a fazer desde há cerca de 10 anos, esta parte, aproveitar essa experiência desse mundo para o mundo das startups, que é um mundo muito mais desorganizado, desregulado, digamos assim, não há uma forma única, oficial, de investir em startups e, portanto, acabei por me dedicar a isso, tendo uma formação de raiz de gestão de empresas e, no fundo, eventualmente algum espírito empreendedor e inquieto que me leva a estar sempre à procura de novos desafios e de soluções e não tanto de exercer uma profissão muito continuada e muito estanca ao longo do tempo. Nós vivemos precisamente tempos de alguma inquietação, de alguma preocupação com o futuro, mas por outro lado também tempos desafiantes que obrigam necessariamente a sair da zona de conforto. Estas não são palavras minhas, são palavras do Tiago. Criar empresas do zero e fazê-las crescer será cada vez mais importante no futuro. Este criar do zero tem que importância para o arranque de um projeto? Criar do zero é muito difícil. Mas tudo começa do zero, não é? Qualquer iniciativa empresarial tem um momento que é uma ideia de alguém. Estando essa pessoa a trabalhar por outra empresa e fazendo esse empreendimento dentro da empresa, ou estando solta, digamos assim, liberta para iniciar uma nova iniciativa empresarial. Cada vez mais, tendo em conta as evoluções no mundo do trabalho e nas economias, a flexibilidade é um valor mais procurado pelas novas gerações e, portanto, cada vez mais existe também, não é só das pessoas, as próprias empresas querem soluções flexíveis e, portanto, o começar do zero é algo que está a crescer. Eu outro dia vi uma estatística, o empreendedorismo, se considerarmos o empreendedorismo um segmento de mercado, está a crescer imenso a nível mundial. Todos os anos há imensas pessoas que têm que empreender. O que nós dizemos, e o que eu defendo e da minha experiência e as pessoas que trabalham na VSM, no ecossistema VSM, é que é importantíssimo começar do zero, mas nunca sozinho, portanto sempre acompanhado. A nossa área de atuação de investimento são projetos embrionários, são projetos que muitas vezes começam na fase da ideia, mas é completamente diferente começar um projeto dentro de um ecossistema com o apoio de capital, de preferência capital especializado e de pessoas que já passaram por problemas e que já aprenderam com imensos erros, porque há sempre imensos erros, há uma lista enorme de erros e problemas que acontecem. É completamente diferente estar nesse ambiente do que começar de uma forma perfeitamente isolada, com pouquíssimo apoio. Portanto, sempre que possível, começar do zero é cada vez mais importante, mas não sozinho. Portanto, é isso que nós defendemos e aplicamos. E esse acompanhamento e esse relevo que é dado ao acompanhamento inicial de um projeto ganha maior peso quando é feito por alguém
por exemplo, como o Tiago, porque apesar de ser empreendedor, de ser investidor, de ser precisamente business angel, e já lá vamos chegar para perceber afinal que figura é esta, porque para quem nos vê também o nosso papel é de ter alguma componente formativa. Que importância é que tem ter alguém devidamente especializado a acompanhar um futuro empreendedor? De uma forma muito, muito simples, é evitar cometer uma série de erros que toda a gente comete. O business angel, os termos em inglês, em português, não sei como é que se poderia chamar um business angel, mas uma pessoa com capacidade para apoiar um negócio numa fase inicial. Uma startup é uma iniciativa empresarial embrionária. Startup é o nome em inglês que se dá. Poderíamos usar aqui um chavão, um padrinho, será assim? Um padrinho de negócios? Neste caso é um padrinho de negócios que investe capital, normalmente. Por acaso o business angel também pode investir tempo e dar mentoria, mas a lógica, e até as instituições que validam quem é business angel, depois para alguns temas é preciso ter uma certificação como business angel, avaliam o currículo e avaliam também a experiência. Na minha opinião, a experiência vale imenso. E eu já cometi imensos erros empresariais, imensos. Quer dizer, nós começámos, eu comecei com o típico Family and Friends, com projetos há 20 anos, acabado de sair da faculdade, e fizemos erros absolutamente ridículos, olhando hoje em dia para trás. Se tivéssemos falado com o tal ecossistema que na altura não havia, na altura nem se falava em startups em Portugal, mas se eu tivesse falado com um ecossistema que me tivesse apresentado uma lista, olha, isto são os típicos erros que neste tipo de projetos que vocês cometem sempre, tenham lá cuidado. Para os nossos de certeza que estavam lá. Portanto, o valor disto é o valor da experiência. Portanto, não há qualquer dúvida. Quem já passou pelos erros, e há sempre erros novos, isso é que é uma coisa que ainda é mais chocante, há sempre coisas novas que aparecem, mas ter uma lista grande e transmitir esse ensinamento e dar opinião e balizar a forma como os projetos vão avançando é o papel mais importante do Business Angel, e isso deve ir associado ao investimento de capital, porque uma startup, uma iniciativa empresarial tem que levar conhecimento atrás. Para a coisa ser bem sucedida, para o projeto ser bem sucedido. Não é? E se pudéssemos fazer aqui uma lista, um top 5 dos erros mais frequentes para um empreendedor, para uma ideia de negócio que começa, quais são aqueles mais flagrantes, mas que acabam sempre por ser cometidos? Sim, o top 5... há um top 30, vai. Mas há alguns que de facto são mais comuns e que devem tentar evitar-se. Há um conceito da pessoa-chave. Tipicamente, quando aparece uma pessoa sozinha, não tem redundâncias. Portanto, pode ser a melhor pessoa do mundo, tem uma ideia incrível de negócio, mas sozinha, quer dizer, a pessoa tem que ter férias, tem que ter lazer, a pessoa às vezes está em baixo, outra vez está em cima, como qualquer profissão, não é? Está em melhor forma, está em pior forma. Uma pessoa sozinha é um erro. E, portanto, muita gente comete esse erro, começar a financiar empresas com uma pessoa só, depois a empresa não consegue crescer e depois... Portanto, mesmo quando consegue crescer, é a questão da equipa e da forma como a equipa funciona entre si e haver redundâncias entre a equipa, também pela mesma questão, exatamente, da pessoa-chave. Muitas vezes e é típico haver uma pessoa-chave, nós, na nossa forma de trabalhar, gostamos, e é um erro que já cometemos imensas vezes, eu vou dizer isso, se alguém me tiver a ver, sabe que continuamos a cometer este erro, mas a forma como as equipas estão organizadas e como a motivação flui entre os seus membros e como se organiza a empresa de forma a que existam essas redundâncias, isto aplica-se a qualquer setor. Não é? Uma empresa é um conjunto de pessoas, normalmente. Não é? Claro. A forma como se organiza as pessoas para haver essa redundância, se alguém falhar, a outra pessoa vai e assume o papel, e, portanto, tudo isto é um erro que é absolutamente típico de acontecer. Outro é o mau planeamento financeiro. É os fundos esgotarem-se rapidamente e, quando não existe, à partida, um plano B para a ausência de fundos, a ausência de capital nos projetos é uma coisa que é altamente prejudicial e a reboque disso vem uma série de problemas, inclusive de relacionamentos pessoais. Portanto, mas tudo isto, como vê, estou a falar sobretudo de pessoas, porque eu podia falar dos projetos em si, mas se as pessoas forem bem trabalhadas e se a equipa funcionar bem, o projeto até pode falhar numa primeira versão e depois reinventa-se. Segunda, terceira, até que se calhar vai ser uma empresa bem sucedida.
E, portanto, daí a importância das pessoas acima do projeto ou do produto, porque o produto, de facto, reinventa-se. Claro que não podemos estar a fazer 10 tentativas para que uma startup seja bem sucedida, porque não há capital suficiente e às tantas há desgastes, não é? Mas não desistir à primeira também é um ensinamento que também se aplica transversalmente a todas. Eu falei em 3, pronto, top 3. Sim, Acho que é bom. Mas são suficientes. Olhando precisamente para este papel do investidor, do business angel, é de facto um papel de altruísmo, porque para todos os efeitos o empreendedor, tendo já as suas atividades ou a sua atividade e também tendo já alcançado um certo patamar dentro do mundo dos negócios, poderia acomodar-se e dizer não, tenho a minha atividade, não me preciso preocupar com outras ideias. O empreendedor que dá o salto para business angel, não é? Exatamente, ou seja, o business angel, além de altruísta, é também uma pessoa com visão, seguramente, mas é tão frequente tomar esta decisão? Ok, eu quero investir noutros projetos porque quero ajudar e quero também ganhar com isso? É um papel que já começa a estar mais democratizado no universo das empresas? Nos últimos anos, eu não diria que é muito frequente, eu acho que é pouco frequente. E tipicamente o que disseste é verdade. Quem já foi empreendedor e depois conseguiu ter algum sucesso e acumular algum capital que pode estar disponível, tem muito mais propensão a aplicar esse capital em novas startups e em novos projetos. E eu diria que esse até é o perfil de business angel que é o melhor, que nem é o meu. É alguém que fez uma carreira com várias iniciativas empresariais, algumas bem-sucedidas, outras menos bem-sucedidas, e que depois chega a um patamar que consegue colocar esse capital ao serviço de outros projetos, porque já passou, e esse é o melhor cenário. Nós procuramos no nosso ecossistema atrair mais do que isso, portanto, porque muitas vezes essas pessoas não precisam de nós. Nós, ecossistema, portanto, agora pondo no papel da pessoa que traz investidores para o mundo das startups, esse tipo de empreendedores não precisa de nós. Agora, quem precisa de nós é quem tem algum interesse neste tema, tem perfil profissional que lhe permita ter algum capital disponível e ter algum conhecimento disponível, que tem utilidade empresarial para determinado projeto, o que quer que seja, mas está fora do meio. E, portanto, está aqui uma série de redes, entre as quais nós somos uma delas, que tenta trazer essas pessoas para se interessarem por startups. Porque é sempre o mais difícil. O financiamento, um parênteses, é muito difícil financiar startups precisamente porque é uma ideia, é uma coisa muito inicial, ou é um pequeno produto. E, portanto, tudo o que nós conseguimos atrair para facilitar o arranque dessas operações com capital e conhecimento é bom. Portanto, eu diria que está a crescer, mas pode crescer muito mais. Muito mais. Tiago, olhando precisamente então para esta decisão de investir ou não investir, e vamos já olhar também para o lado das startups, como é que elas conseguem rodear-se e como é que escolhem, se é que isso é possível, para quem nos vê, que não saberá seguramente do tema, como é que se processa esta escolha? Como é que se olha para uma ideia e se percebe, ok, isto tem pés para andar, vou investir? Existem aqui alguns fatores que se conseguem distinguir? Nós temos uma matriz, digo já que não é fácil, portanto tem uma componente de intuição. Isto é um pouco filosófico, não é? É um pouco filosófico e tem alguma componente de risco, saber se o produto ou serviço ou se a ideia vai ter mercado no futuro, como é que vai ser monetizado, como é que vai ser transformado em negócio determinada ideia ou determinado conceito. Nós trabalhamos, e penso que muitas pessoas que atuam nesta fase de investimento, nós temos uma matriz de critérios e que acabam por funcionar quase como um funil para ir fazendo a avaliação dos projetos e para depois chegar a uma decisão de investir ou de não investir. E desde logo o primeiro critério, e que tem uma ponderação muito grande, superior às outras, é a equipa. Pronto, independentemente do setor, é a equipa. Voltamos às pessoas. Voltamos às pessoas, sempre. Depois temos a análise do produto ou serviço em questão, ou da ideia, a capacidade para pôr essa ideia no mercado, a forma como o projeto está desenvolvido. Nós estamos a falar de projetos de entre 5 a 10 anos, portanto nós temos que pensar a prazo, temos que fazer um plano. Quem apresenta o projeto faz um plano, e esse plano tem que deixar claro que, se for bem executado, vai conduzir a que esta ideia se transforme numa empresa que tem valor económico
para alguém pagar dinheiro por essa empresa, porque é assim que isto funciona. E, portanto, a forma como o projeto está construído, portanto, pode ser uma ideia excelente, mas depois o projeto tem lacunas, esqueceu-se de uma componente importantíssima de custos e nós já sabemos que se o projeto arrancar, falta-lhe aquela componente financeira de custos e os números já não vão funcionar. Portanto, esse tipo de coisas também são avaliadas, isto também numa componente financeira, mas não só. Vou contratar 10 pessoas, mas nós olhamos para o projeto e achamos que precisa de 25. É esse tipo de... o projeto em si. Depois olhamos também para temas de impacto social, de investimento de impacto. Olhamos também para a componente digital, ou seja, os projetos não precisam estar na economia digital, mas têm que estar completamente virados para a forma de trabalho das tecnologias que permitem interações muito simples e rápidas. E depois olhamos para a componente financeira que eu já mencionei e para a probabilidade do projeto vir a ser interessante para alguém pagar pelo projeto, porque quem investe, se não há investidor, isto não é muito relevante. Se o projeto for só construído pelas pessoas a trabalharem elas mesmas, sem precisar de meter algum capital de fora, é menos relevante. Mas quando entra capital de fora, o capital tem que sair. O objetivo deste tipo de investimento é realizar uma mais-valia que depois é devolvida a quem colocou o capital. E para isso, a empresa no ano 5, ou no ano 6, ou no ano 4, tem que ter um valor, tem que se perceber que pode ter um valor económico para alguém. E tem que se perceber quem é esse alguém. É um concorrente maior que vai comprar o mais pequeno, é um fundo de capital de risco que quer investir imenso neste setor e está à procura de empresas deste setor. São gestores que na altura vão achar que o projeto é fantástico e vão querer ficar eles próprios com a empresa e vão endividar-se ou vão buscar outro capital para pagar os que... Portanto, tudo isto tem que estar previsto desde que se assina o contrato inicial de investimento, porque vai ser o fim. Claro que muitas vezes não chegamos lá. Portanto, isto é o cenário cor-de-rosa. Sim. Muitas vezes fica-se pelo caminho, não é? E daí a tal necessidade de tentar ir tentando outra vez, quando as coisas correm mal, para se chegar a esse objetivo. Mas, portanto, os critérios são estes. É uma matriz, estando mais ou menos sempre à volta destes critérios. Se bem entendo, e daquilo que fui podendo também ler em algumas entrevistas de empreendedores e de figuras ligadas a este ecossistema, por vezes o investidor tende a olhar e a sentir as ideias e os projetos com a parte emocional, o que nem sempre é a decisão mais acertada, porque os números acabam por ter que sobressair. Como é que o Tiago funciona a este nível? É alguém que se deixa levar pela emoção de um projeto, pelo conceito em si, por aquilo que representa para alguém, ou os números por norma e esse funil que é criado acaba por se sobrepor? Erradamente funciona também com alguma componente emocional, mas sinceramente acho que quando essa componente não existe as decisões são melhores, mas faz parte da natureza humana, é praticamente inevitável que alguma componente emocional apareça e tipicamente isso até surge quando os projetos se tem a ver com a nossa experiência passada de investimento ou com a nossa experiência profissional anterior. Portanto, isto é uma opinião, obviamente subjetiva, vale o que vale, mas na minha opinião os modelos funcionam melhor se retirar essa componente emocional na decisão dos investimentos. Então, aí fica também um conselho para quem investe e para quem também procura investimento. Olhamos então agora ao lado das startups e daquelas pessoas, daqueles futuros empresários, empreendedores que procuram alguém para suportar a sua ideia, as suas ideias. Qual é o conselho fulcral, além de seguir ou tentar seguir algumas guias que já existem no meio, qual é o conselho principal para quem pretende iniciar uma atividade? Os erros vão existir, já sabemos, já fizemos aqui o top de erros, mas qual é a ideia principal a passar? A ideia principal a passar tem a ver com não começar sozinho e, portanto, agora isto é um bocado vago, não é? E, portanto, não começar sozinho, onde é que eu vou bater à porta, digamos assim. E, portanto, existe em Portugal e na maior parte dos países uma rede nacional de incubadoras e aceleradoras de startups. Existem empresas que têm também os seus núcleos de empreendedorismo e as suas aceleradoras internas. Existem alguns ecossistemas como o nosso que têm as próprias aceleradoras.
O meu conselho é sempre, até porque quando os projetos, se de facto o projeto quer vir a captar investimento, o projeto tem que se estruturar minimamente antes de chegar aos investidores. E essa estruturação também passa por fazer esse percurso, porque o investidor de Business Angel tipicamente não tem uma estrutura muito grande a trabalhar consigo. Portanto, quanto melhor os projetos vierem trabalhados, é mais fácil. E, portanto, o meu conselho, digamos assim, seria sempre tentar perder tempo, e não é pouco tempo, é muito tempo, à procura da melhor maneira de estar acompanhado. Isto é um bocado vago, depende de cada projeto, mas se uma pessoa pesquisar na internet e fizer contactos, percebe o que é que eu estou a falar. E depois, não desistir enquanto não se consegue essa companhia. Portanto, não começar, digamos, descalço ou no espaço. Portanto, começar dentro de uma estrutura, por muito ténue que ela seja, mas alguma estrutura à volta de acompanhamento do projeto e de apoio ao lançamento, mentoria e apoio. O Tiago, como CEO da VSM Capital, pode descrever-nos um pouco do trabalho que é feito diariamente por esta estrutura, que, sim, daquilo que sei, é bastante valorizado e bastante importante? Sim. 3 áreas, vamos dividir isto em 3 áreas. Temos uma em que procuramos dinamizar um grupo de potenciais investidores em startups, através da divulgação de informação sobre o empreendedorismo em geral, sobre algumas startups em particular, sobre alguns temas em particular, portanto, atrair interesse para este mundo, e portanto é um grupo de captação de interesse para o trabalho que é desenvolvido por empreendedores. Depois temos uma área de investimento, temos os nossos próprios veículos, como se diz, que são sociedades que investem em startups por troca com uma participação no seu capital social, e temos algumas áreas em que estamos um bocadinho mais desenvolvidos, outras menos, mas temos veículos que fazem esse tipo de investimento e portanto, diariamente acompanham esses investimentos. E depois temos uma terceira área que nós chamamos de aceleração, ou de acompanhamento, ou de apoio, que muitas vezes tem uma componente que é paga, outra que não é paga, mas que no fundo corporiza isto que eu estou aqui a dizer, que é o tal acompanhamento que é dado aos projetos, que também é um trabalho diário. E portanto são estas 3 áreas que funcionando em conjunto, criam o que nós chamamos do ecossistema. Tiago, muito obrigado, foi um prazer ter o Tiago connosco nesta entrevista e esperamos que num futuro breve possamos voltar a encontrar-nos por aqui ou no formato impresso. Muito bem, Marco, muito obrigado. Obrigado. O Tiago Vaz Serra foi o nosso convidado desta edição de Beyond. Regresse connosco na próxima edição com mais um convidado que certamente vai ter interesse em conhecer. Até lá.